nós vamos cantar o hino 300. (175) Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pode assentar. Nós vamos ouvir uma leitura bíblica de introdução, neste momento, pelo irmão Moisés Santos. Vai estar aqui lendo a palavra do Senhor, e após essa leitura também vai estar nos dirigindo a Deus com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. Vamos ler então na palavra de Deus, no livro de Ageu. E agora, eu lendo o livro de Ageu, eu olhei para o pastor Hugo e me lembro há muitos anos atrás que ele fez uma boa pregação em cima dessa palavra. Ficou gravada para mim até hoje. Ageu, o antepenúltimo livro do Velho Testamento. A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor.
Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e seja glorificado nele, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo e o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. E o seu Deus, no 24º dia, no mês do 2º ano do reinado de Dário. Uma palavra bastante longa, porque será uma palavra dessa no início do culto. Se nós olharmos o nosso templo, está bonitinho. Mas essa palavra mexe muito conosco, tem mexido muito comigo, de fazer com que não olhemos só para as nossas coisas, para aquilo que é nosso, para aquilo que nos interessa, mas que venhamos a nos importar com a obra do Senhor, com a palavra de Deus, e que nós possamos fazer a nossa parte nessa obra, e que Deus realmente venha nos abençoar, fazer com que cada um possa fazer a sua parte, e que essa palavra fique trabalhando nos nossos corações. Eu falo no passado, num outro momento, mas Ele fala conosco hoje também, para saber como é que nós estamos vendo a obra do Senhor, como nós temos trabalhado nela, e até que ponto nós estamos entendendo e fazendo a nossa parte. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, porque a Tua palavra atravessa séculos e milênios, Senhor, e ela é viva e eficaz aos nossos corações, e ela fala com cada um de nós de diversas maneiras, Senhor, e certamente há de falar com cada coração aqui, e cada um há de ver, Senhor, aonde deve melhorar, aonde deve fazer a Tua vontade, Senhor, e aonde deve buscar em Ti, Senhor, para saber o que Tu queres com cada um. Nós Te agradecemos por esses momentos na Tua presença, por esse culto que estamos realizando em Teu nome, e pedimos também que Tu abençoes o decorrer do culto, tudo que for feito para a honra, para a glória do Teu nome. Também abençoa a Tua palavra aos nossos corações. Nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode assentar. Nós queremos saudar a todos muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. É uma alegria poder recebê-los aqui para juntos buscarmos ao Senhor. Temos algumas pessoas que estão nos honrando com a sua presença. Nós queremos saudá-las nesta noite especialmente, dizer que vocês são muito bem-vindos. Temos aqui à nossa direita a família da Lilian, do Paulo também, que numa noite especial, bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.
E a todos que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez, nós queremos saudar você especialmente muito bem-vindo. Estou vendo a irmã Marisa que está conosco. Deus abençoe, é uma alegria de receber o pastor Hugo Presser, sua esposa, a Maria, bem-vindos em nome de Jesus. E a todos que estão aqui, sintam-se saudados em nome de Jesus. O culto desta noite tem um caráter todo especial, é o que nós chamamos o culto de missões, culto missionário. Nós estaremos ao longo do culto trazendo algumas informações do nosso trabalho de missões aqui no Brasil e também no exterior. Também após estaremos levantando uma oferta especial para a obra de missões. Vamos depois assistir um vídeo muito rápido que fala um pouco da nossa história, do trabalho missionário. E isso tem estado no nosso coração como igreja, de continuar pela graça do Senhor fazendo a obra do Senhor, levando a sua palavra, pregando o seu evangelho, como o Senhor deseja, para que muitas vidas e muitos corações possam crer em Jesus e receber a salvação, o perdão e a vida eterna. Foi para isso que Deus nos chamou, e nós queremos continuar na direção do Senhor para a glória do nome de Jesus. Eu vou convidar os irmãos do louvor. Eles vão, nesse princípio, cantar 2 canções de louvor com toda a igreja. E depois nós estaremos já vendo este vídeo que temos aqui para falar sobre a obra missionária. Então, tão logo os jovens aqui entoem essas 2 canções, nós vamos estar assistindo esse vídeo da nossa convenção. Muito boa noite, irmãos. Alegria podermos estar aqui mais uma vez. Vos convidamos a ficarmos todos em pé. E queremos cantar um hino que expressa ao nosso Deus: aqui viemos, afinal de contas, porque deixamos os nossos lares e viemos até a igreja. E queremos te convidar a fechar os teus olhos, se você sentir assim vontade, e cantar conosco. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, Pai, és tudo para mim. Exalta o teu nome, ó Pai. Cantemos. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. Exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vamos cantar mais uma vez? Vim Para adorar-te, vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nós presenciamos aqueles momentos em que os apóstolos não tinham mais Jesus presente com eles, e eles precisavam se organizar como igreja, precisavam estruturar a igreja. E Atos 2:44 nos traz um versículo muito lindo, que diz assim: aqueles que criam permaneciam unidos e tinham tudo em comum. Será que a gente consegue entender o quão bonito era isso? Eles tinham tudo em comum. Diz que eles se reuniam nas casas uns dos outros e ali partiam o pão e enviavam porções àqueles que não tinham.
Será que era por isso que eles viam tantos milagres e maravilhas naqueles dias? E será que não é essa distância que não nos permite ver em tanta profusão as mesmas maravilhas que eles viam? Queremos relembrar com vocês uma antiga canção que diz: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Mais uma vez. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém. Podem sentar. Enquanto o pessoal prepara ali o nosso vídeo, eu vou aproveitar essa oportunidade para alertá-los das nossas programações no transcorrer desta semana. A igreja está sendo convidada para, na noite de amanhã, segunda-feira, estar lá no sítio do irmão Moacir e da irmã Neuci. Eles estarão fazendo uma vigília de oração. Então, por volta de 11 horas da noite, tá, vai estar sendo iniciado esse momento de oração e os irmãos estão convidados, então, para se fazerem presentes. Haja visto que terça-feira é feriado, né, dia 1º de maio, então haverá um momento de oração lá no sítio do Moacir e da Neuci e estão convidando a todos vocês a estarem presentes. Na terça-feira à noite, então, nós teremos o nosso culto de estudo da palavra do Senhor e oração. Aqueles que têm frequentado as terças-feiras à noite podem assim dar o seu depoimento que tem sido cultos também muito bons, muito abençoados e muito especiais também. Nós estamos, eu e o pastor Lima, enganjados realmente nesse trabalho de terça-feira à noite, de trazer estudos na palavra do Senhor, e nessa terça-feira não será diferente. E como é feriado, é uma ótima oportunidade para você estar aqui na casa do Senhor, amém? Então venha, participe, vai ser algo muito especial também nós estarmos aqui para estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Terça-feira às 20 horas, quarta-feira o nosso trabalho ali em Cachoeirinha às 20 horas, quinta-feira um momento de intercessão aqui na nossa igreja às 19 horas e 30 minutos, no sábado nós teremos o programa dos nossos jovens, né, Paulinho? Então os nossos jovens voltam à atividade aí nesse próximo sábado, às 20 horas aqui na igreja. Domingo pela manhã, aqui está o lindo cartaz, tá?
Escola Bíblica Dominical, está sendo uma escola muito bonita, muito participativa também, e você é convidado a estar conosco pela manhã de domingo. E à noite, já o primeiro domingo do mês de maio, teremos um momento especial da Ceia do Senhor, e às 19 horas todos são convidados. Nós queremos também alertar a todos os irmãos que nós temos dedicado todas as manhãs de sábado, às 9h30 da manhã, para um momento de oração e jejum aqui na nossa igreja, tá? Temos estado aqui todos os sábados com um grupo de oração, tem sido muito bom, e nós estamos intercedendo a Deus pela vida da igreja. E neste mês de maio, especialmente no mês de maio, nós estaremos orando e jejuando pelas famílias, não apenas as famílias da nossa igreja, mas por todas as famílias da terra, por todas as famílias que precisam da bênção do Senhor, tá? E você é convidado então no sábado pela manhã às 9h30 para participar desse momento especial de jejum e oração. Amém? Tá no ponto aí? Então tá. Cem anos de missão batista independente no Brasil. No final do século XIX, os europeus estavam colonizando o Rio Grande do Sul quando um grupo de suecos veio a se estabelecer no oeste do estado gaúcho, mais precisamente na cidade de Ijuí e na colônia Guarani. Após um tempo naquela região, sem assistência espiritual, Anders Gustav Andersson, em 10 de fevereiro de 1911, escreve uma carta ao jornal A Tribuna Sueca, onde em um dos trechos diz: vários suecos saúdam e perguntam se vocês aí em Urubru não poderiam mandar um missionário até nós. Nós não temos nenhum líder, ninguém que fale do Evangelho. Quando viajamos para cá, há 19 anos, muitos eram crentes, mas agora não são nada. Com isso, as crianças aqui são criadas numa grande escuridão e paganismo. Nós cremos que se viesse alguém aqui e começasse um movimento espiritual, o Senhor levantaria e o povo se voltaria a Ele novamente. Queridos amigos, quando forem mandar pregadores do Evangelho, não esqueçam o Brasil. Amigos, peçam a Deus por nós, que estamos aqui na escuridão e na sombra da morte. Que Deus possa nos iluminar. Jon Olman, diretor do seminário em Urubru, na Suécia, ao ter acesso à carta, desafia o jovem seminarista Erik Jansson a vir ao Brasil. Após um mês de oração, Erik Jansson aceita o desafio e, tendo concluído seus estudos teológicos, de navio viaja para o Brasil. Passando por Hamburgo, na Alemanha, e Santos, já no Brasil, chega a Porto Alegre em 15 de junho de 1912, após mais de um mês de viagem. Já sem dinheiro, permaneceu na capital gaúcha por 2 meses e meio. Depois, com muita dificuldade de acesso, Erik Jansson chega a Ijuí em 3 de setembro de 1912 e, finalmente, a colônia Guarani, em 12 de setembro de 1912. 3 dias depois, portanto em 15 de setembro de 1912, realiza o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. Após realizar alguns batismos, foi fundada a primeira igreja batista na colônia Guarani, em 14 de setembro de 1914. Nos anos seguintes foram fundadas igrejas em outras localidades do Rio Grande do Sul e depois em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Goiás, Paraíba e Minas Gerais. Hoje há igrejas batistas independentes praticamente em todos os estados brasileiros. Os batistas independentes atravessaram as fronteiras e hoje têm missionários no Paraguai, Peru, Portugal, Espanha, Japão, Israel, Índia e Norte da África. Em janeiro de 2000,
Bom, eles vão dar uma olhadinha ali para a gente concluir que estava ficando legal, né? Muito bonito, não é verdade? Gente, é a nossa história. Nós temos uma história de 100 anos e chegou até nós. Amém? E agora a responsabilidade está sobre nós de continuarmos este trabalho, de continuarmos esta obra para alcançarmos muitas pessoas e muitas nações também. Se há 100 anos atrás, com todas as dificuldades, eles puderam nos alcançar, nós temos hoje todas as condições para alcançarmos mais e mais pessoas no mundo todo para Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude nesse trabalho da obra do Senhor, na obra missionária, e depois a gente vai estar trazendo mais informações para vocês. As irmãs Neves vão louvar a Deus com um hino de louvor. Elas sempre que podem se reunir, podem louvar ao Senhor. Nós vamos ouvir essas irmãs louvando aqui ao Senhor. E logo após nós procederemos então à apresentação do nosso Pedrinho, que está aqui no primeiro banco, aqui na fila esperando, né? Momento especial. Pode pegar.
linda canção. Glória a Deus. A tua esperança está no Senhor? Pode ficar tranquilo e em paz. Convido então a Lilian, Paulo e o Pedrinho a passar aqui. É o momento que nós vamos apresentar ao Senhor o filhinho deles, o Pedrinho. E eles querem fazer isso com muita alegria nos corações, porque é uma bênção maravilhosa, linda, que o Senhor tem concedido a este casal. E aqui está o Pedrinho cheio de vida, lindo, amém? E nós vamos então proceder a este momento especial. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos 22. Lucas capítulo 2, versículos 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Versículo 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Esta passagem se refere ao momento em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado no templo de Jerusalém e consagrado a Deus, ao Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E nós aprendemos pela palavra do Senhor que quando nós os apresentamos, quando nós consagramos os nossos filhos a Deus, acima de estar colocando aos cuidados do Senhor, nós estamos suplicando que sobre eles esteja a bênção do Senhor. E ter a bênção do Senhor hoje é algo tremendamente importante e fundamental. Esta bênção abarca saúde física, saúde espiritual, paz, tranquilidade. Esta bênção abrange todos os aspectos da vida. Irmã Lilian, Paulo, que Deus abençoe vocês. É uma missão muito importante de ser pais, e vocês têm experimentado um pouco isso com o Pedrinho, mas também é uma experiência muito gratificante, não é verdade? E Deus tem dado o Pedrinho para vocês perfeito, como resultado deste grande amor que Deus tem para vocês. Pedrinho é uma bênção que Deus deu a vocês, que vocês com a sabedoria de Deus possam educá-lo nos caminhos do Senhor, possam ajudá-lo neste mundo tão difícil, que ele possa desde pequenininho conhecer a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor e ser uma vida completamente abençoada. Nosso desejo é que Deus abençoe vocês ricamente, amém? E ajude muito vocês, e que essa criança seja uma alegria muito grande para vocês, amém? E que Deus assim possa abençoar. Nós estaremos orando neste momento, e eu vou convidar para estar aqui à frente conosco o Alex e a Adri, o Mauro, a Gabriela e também a Carolina, também os avós, o Pedro e a Ione, e a irmã Neuza e o irmão Guinter. Então os convido para estarem aqui, e nós estaremos orando a Deus pela vida do Pedrinho. Convido a igreja a colocar-se em pé. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida dessa criança, por ter trazido essa criança perfeita, Pai, a este casal. E nós agora o consagramos a Ti, nós dedicamos a Ti, que o Pedrinho seja uma bênção em Tuas mãos, que os Teus anjos estejam ao redor dele de dia e de noite, que o Senhor dê saúde física para ele, Senhor, e o abençoe todos os dias da sua vida. Abençoe a Lília, abençoe o Paulo e toda a sua família. Nós entregamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Pode assentar. Vamos ouvir uma canção agora, né? Pode assentar. Vamos ouvir uma canção. Nas mãos do Senhor, para que possa crescer e para sempre viver, demonstrando a beleza do amor. Vem, Senhor, escutar nossa voz, louvores que damos em glórias a Ti. Que alegria ter essa criança conosco aqui. Guiá-la em seu caminhar, não deixe que o mal possa tudo estragar, e que todos percebam que este querido bebê é um presente de Deus, e que todos percebam que este querido bebê é um presente de Deus. Muito obrigado, Lili e Paulo. Deus abençoe. Obrigado à família aqui presente. Eu convido então o grupo de louvor a passar aqui. Vamos ouvir mais alguns louvores. Logo após, o pastor Lima estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Aqueles que desejarem e puderem se colocar em pé, nós vamos cantar aquela conhecida canção: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. vamos cantar ainda: Jesus, tu és a fonte de vida, tu és o centro de todas as coisas. Se você é um dos cantores e cantoras do coral, aproveite, cante em todas as vozes que você souber, cante em todos os registros que você sabe cantar. Aproveite, é hora de louvar ao Senhor Jesus. Dê a Ele o melhor que você pode, o melhor que você sabe, porque Ele está aqui e veio para nos ouvir. Amém? De vida, o centro de todas as coisas. Em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és alegria, certeza, amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, Aleluia. o Deus Emanuel. Obrigado, Jesus, por a cada dia ser o nosso amigo verdadeiro. Obrigado por sabermos que podemos contar contigo, Senhor Jesus.
Jesus. Tu Obrigado és por fiel, seres a cada Senhor. dia aquele que nos ouve, aquele que nos atende. Amém, E termos a Senhor. certeza de que a nossa fé está alicerçada em alguém inabalável. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa certeza maravilhosa. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito boa noite, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. O nosso abraço a todos e também, como sempre dizemos, com muita alegria a todos quantos participam deste culto online. E quem sabe até bem longe deste local, ou mais perto, estão conosco, reunidos em torno da sua palavra do Senhor, e quem sabe até cantando conosco lá no seu lar, no outro local que não este. Uma noite muito especial, como já disse o pastor Marcos. Estamos neste mês de abril, seguindo um planejamento da nossa Convenção Nacional, a CIB, pensando um pouco mais e mais profundamente sobre a obra missionária, levantando também uma oferta expressiva de verdadeiro amor e dedicação ao Senhor, porque o campo é muito vasto, as necessidades são muitas e muito variadas. Os desafios são enormes e Deus tem levantado e continua levantando homens e mulheres, alguns para irem aos campos de missões, no fronte de batalha e de luta, e outros e muitos outros para sustentarem, segurarem as cordas com muita oração e também com ofertas missionárias. Amém? Com esses pensamentos e com esta percepção clara de que somos chamados e enviados, eu queria convidá-los para nós lermos um texto das Escrituras, e nós temos lindos textos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, especialmente no Novo Testamento, que nos falam da tarefa missionária, da chamada, da missão da igreja, da seara do Senhor, enfim, de todo esse desafio que o Senhor coloca diante dos seus filhos, da sua igreja. O texto de João capítulo 4, começando com o versículo 31. Podem ficar assentados comodamente, mas com muita referência e apreço à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, começando com o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe, e vejam só que declaração, né? Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Posso ouvir um amém? Amém. Verdades sobre a seara do Senhor. Este texto que eu acabei de ler, e juntos participamos da leitura e ouvimos, este texto, por assim dizer, é o finalzinho daquele memorável, inesquecível encontro da mulher samaritana com Jesus. Jesus tivera uma palestra muito pessoal, muito especial, muito evangelizadora, esclarecedora com aquela mulher samaritana. Os discípulos tinham se ausentado um pouquinho, conforme o contexto, e deixaram Jesus mais a sós com aquela mulher, algo até muito inédito, não comum entre os judeus daquela época, mas Jesus, o Senhor dos senhores e o Salvador de todos, do homem e da mulher, precisava ter uma conversa com aquela mulher. Ou quem sabe dizendo diferente e a verdade é a mesma. Aquela mulher samaritana precisava muito falar com Jesus. Amém? E vale a pena sempre ler de novo, repetir essa leitura em casa, aquele maravilhoso e inesquecível encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que conversa, não é, pastor Mário? Que palestra, que
trabalho espiritual, que pregação, que conversa evangelística transformadora. E então, agora os discípulos retornam e trazem uma proposta para Jesus, porque o que tudo indica, ele estava há longas horas sem comer. A sugestão é muito humana, é muito objetiva, muito clara. Mestre, agora coma alguma coisa, coisa mais natural, precisava comer. Jesus era Deus, é Deus, mas tinha tomado a forma humana e tinha também essas necessidades humanas. Mestre, agora é hora de comer, coma um pouco. E Jesus aproveita essa dica e diz assim: eu tenho uma outra comida, e uma comida que, aliás, vocês não conhecem. Os discípulos ficam um tanto quanto pasmos, e não estão bem entendendo essa linguagem de Jesus no primeiro momento, e perguntam: mas será que alguém trouxe alguma comida para Jesus comer? E aí então que Jesus traz essa declaração, que eu até coloco no plural, estas lindas declarações sobre a seara do Senhor. Vale a pena mesmo que rapidamente dar uma olhadinha nessas declarações, e pelo menos pescar, assim, tirar um pouquinho desse conteúdo, que num culto missionário tem muito a nos dizer. Verdades sobre a seara do Senhor. E eu começo dizendo, e é uma das primeiras verdades que eu encontro aqui no texto, e é Jesus que está dizendo isso, que fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer obra missionária, antes de tudo, é realmente fazer a vontade de Deus, e é tão importante e tão gostoso como comer. É isso que Jesus está dizendo. Uma linguagem simples, muito compreensível. Ele está falando, sim, com linguagem bem humana, mas está dizendo e falando de coisas espirituais. E aqui eu ressalto o seguinte: comer é necessário, e comer em circunstâncias normais é bom, é verdade? Quem não come está fragilizando o seu físico, o seu corpo, e talvez vai morrer, certamente vai morrer mais cedo. Comer é necessário, faz parte da nossa vida, precisamos comer. E eu aproveito o ensejo para dizer: se você tem ainda boa comida para comer em casa, louve a Deus por isso. Não posso deixar passar essa oportunidade. Especialmente crianças, há milhões de crianças que anualmente morrem porque não têm o que comer. Não vamos entrar no mérito dessa questão, na sua profundidade, as razões, as injustiças e tudo mais, mas o fato é que as estatísticas nos dizem, e estão aí na mídia, escrita e falada, milhares e milhares de crianças morrem anualmente porque não têm o que comer. Morrem de fome, especialmente em alguns países, no continente da África. Graças a Deus pelo pão de cada dia. Posso ouvir um amém? Amém. Será que é tão natural isso? Será que é uma coisa tão indiferente para nós? Graças a Deus pelo pão de cada dia. Se você ainda tem pão para comer, e pode comer, quem sabe, no mínimo 3 vezes por dia ou mais, glorifique a Deus. Aliás, eu quero ainda aprofundar essa questão e dizer assim, especialmente aqui no sul do Brasil, na região sul, de Paraná para baixo, especialmente, temos muita comida, e comida boa. É de se lastimar, se lamentar, que quanto à comida espiritual, as coisas não estão boas assim. Não que não haja comida espiritual, aí está a palavra de Deus, aí estão os programas que anunciam a palavra de Deus todo dia e toda noite. Aí estão as igrejas com portas abertas, aí estão os missionários, pastores, e dê o título que você quiser, eclesiástico. Comida, mas muita gente, ao invés de comer desta comida boa, está comendo uma comida que não presta. As comidas deste mundo, estragadas, comidas maléficas, fazem mal para a alma, para o espírito e até para o corpo. Mas nós temos comida boa, louvado seja o nome do Senhor. O interessante, eu volto para o tema, é que Jesus está dizendo que fazer a vontade de Deus, realizar a obra do seu Pai, que é a obra missionária, é comida. E comer é necessário. E comer é bom. Aliás, cada vez que eu penso nesse texto, medito nesse texto, eu me lembro que, entre outros colegas, eu tenho um colega, e não é o pastor Marcos. Não fico preocupado. Também não é para se preocupar. Eu tenho um colega que dá gosto de vê-lo comer. Não sei se ele mudou agora,
têm alguns problemas de saúde, mas quando eles estavam bem melhor de saúde, dava realmente gosto de olhar para ele, sentar perto dele e ver este homem comer. Não era uma esganação, não, mas comia com gosto, com prazer. Porque, meus amigos, é uma coisa terrível ter o que comer e não poder comer. Não é verdade? Ter o que comer e não poder comer. E também essas questões, pessoas muito, desculpe a expressão, mas essa que eu acho no momento, muito enjoadas assim, tudo não está bom, cheio de 9 horas, como a minha mãe dizia, a linguagem lá do interior, né? E comida boa, comida gostosa, não come, se eu não como, se eu não pego, e com tanta abundância não come nada. Comer é bom. E uma pessoa normal quer comer e come. Pois interessante que Jesus pega esta verdade muito material, muito humana, muito objetiva e diz: fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, realizar a sua obra, é comer, é como comida. É isso mesmo para ti, como cristão? Você pode dizer nessa noite que, como cristão, como crente em Jesus, você gosta de fazer a obra de Deus? Que isso é um prazer, como é um prazer poder comer bem e sair satisfeito? É Jesus quem está dizendo que fazer a vontade do Pai e realizar e concluir essa obra que Deus, o Pai, mandou que ele fizesse, e, por tabela, hoje a igreja tem essa mesma tarefa, não de morrer na cruz, ele já morreu, mas de levar avante esta mensagem e levar a palavra de salvação aos 4 cantos da terra e a todas as tribos e povos deste mundo até a volta do Senhor. Isso é como comer bem. Amém? Que Deus te ajude, e a mim também, que tenhamos gosto em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Essa é a primeira verdade que eu queria ressaltar, usando a ilustração de Jesus. Uma segunda verdade que eu descubro aqui, e não é menos importante, é que para realizar essa obra de Deus, é preciso ter olhos. E como eu gosto quando o povo fala com o pregador, abertos. Há versões diferentes, mas o sentido é o mesmo. Uma outra versão, um pouco mais antiga, diz assim, não usa a expressão olhos abertos, diz assim: levantai os vossos olhos. Mas o sentido original é este: ter olhos abertos. Ter olhos para ver. O que é a gente ter olhos e não poder ver? É o caso da cegueira ou problemas oftalmológicos? Nós fomos chamados para realizar uma grande obra, a obra de Deus. E para realizá-la a contento, temos que ter olhos abertos, para ver. E ver o quê? Não é preciso ser filósofo para começar logo a se perguntar: ver o quê? Quem abre os olhos, vê o quê? Bem, quem abre os olhos vê muita coisa. Vê coisa boa e vê coisa ruim. Quem abre os olhos, e neste contexto da obra do Senhor não é diferente, aliás, é muito real isso. Quem abre os olhos no contexto da ceia do Senhor, vê muita coisa negativa, sem dúvida. Vê adversários, vê muitos empecilhos, como dizem os gaúchos, palavra bem gaúcha, vê muitos obstáculos, vê muitas dificuldades, e isso às vezes, e muitas vezes até, acaba cegando, tirando a visão, por incrível que pareça. Levante os seus olhos, diz Jesus. Abra os olhos, vejam, e ver o quê? Muito mais do que ver obstáculos, dificuldades, empecilhos e até mesmo inimigos. Abra aqui um parênteses. Inimigos? Mas será que a obra de Deus tem inimigos? Será que a igreja do Senhor Jesus tem inimigos, e como os tem? Não tem tempo, no meu caso, de trazer à luz da história da igreja o que significa ao longo de 2000 anos. O quanto a igreja do Senhor Jesus tem tido inimigos. Como tem sido uma igreja perseguida, uma igreja que não fosse a presença real do Espírito Santo e não fosse a renovação que Deus constantemente dá à sua igreja, de fato já teria acabado. Não acaba e não termina porque é promessa de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas adversários há muitos. Inimigos nunca faltaram. A história da igreja,
toda a história missionária da igreja cristã está marcada com muita tristeza e, mais do que isso, com muito sangue derramado. Essa é uma realidade. E, às vezes, quem sabe muitas vezes, olhando assim e vendo essas coisas, e se não passamos pessoalmente por isso, pelo menos lendo essas coisas, podemos ficar fragilizados na nossa fé. Essas adversidades, esses adversários e até inimigos, podem de fato roubar a nossa confiança, a nossa fé e nos tirar o ânimo que tanto precisamos. E acabamos dizendo, não adianta nada. Mas louvado seja Deus, que nós somos chamados para ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. Eu não me canso de dizer essa verdade bíblica, que a fé verdadeira não é ignorante e não é cega. A fé verdadeira nunca disse e nunca dirá não há problemas. Não é isso que a fé verdadeira diz. A fé verdadeira sempre vê as coisas como de fato são. E não nega, porque não ignora as realidades tremendas, negativas, impeditivas. Tudo de ruim. Mas a fé vai além. A fé verdadeira vê muito além da montanha de problemas e dificuldades. A fé verdadeira olha com olhos de fé, com um binóculo espiritual cheio de fé, e vê além dos problemas, além dos inimigos, além das adversidades, e além de tudo aquilo que de fato é negativo. A fé verdadeira levanta os olhos e vê o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará. É isso que Jesus está querendo dizer. Levante os olhos e veja como o campo é grande, como a seara é grande. E mais, levante os olhos e vejam esses desafios que não se traduzem apenas em números. A missão evangélica, a missão de Deus não é só números, claro que é números também. A missão evangélica, a missão de Deus é, sobretudo, uma multidão de vidas, de almas. Milhares e milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de adolescentes, milhões de jovens na melhor idade da vida, onde há muita esperança e muitos sonhos, mas que já estão sendo ceifados pelo outro. Porque já estão se atirando e se atiram cada vez mais nas drogas, na bebida e tudo aquilo que não presta e é realmente uma derrocada, a ponto de as autoridades mundiais não saberem o que fazer com isso. É uma fantasia do pregador? Como eu costumo pregar? Ou é verdade? A mídia está dizendo isso todos os dias. Milhões de pessoas, da mais tenra jovem idade até o mais adulto, e não tem aqui nenhuma separação de classe, e é pobre, e é rico, e é gente de todas as classes sociais, e é gente ignorante no sentido de não ser muito ilustrada, e é gente com títulos universitários, e todo mundo, a não ser os cristãos que estão comprometidos com o Senhor e já foram alcançados por sua graça salvadora, todo mundo metido nessa situação. É um mundo, é um campo quase impossível de se ver. Tão grande, tão desafiadora é a sua situação de escuridão espiritual, porque são vidas. Levante os olhos de Jesus e vejam esse campo. E já estão brancos. A ceifa já está chegando. E aqui, inclusive, é um detalhe muito importante, que Jesus não passa batido. Ele diz, vocês estão comentando e dizendo que ainda faltam 4 meses, não chegou o tempo da colheita. E eu lhes digo, os campos já estão brancos. Com isso, Jesus está dizendo, apressem. Não há tempo a perder. Que comodismo é esse? Que comodidade é esta? Que tranquilidade é esta? A obra missionária tem pressa. O Senhor tem pressa. Ainda é real, e talvez mais real e mais fortemente real do que no tempo de Ló. Apressa-te.
E ele estava se demorando, não é isso que diz o texto? E então o anjo chegou perto dele e apertou com ele, como se diz em português. Apressa o teu passo, porque a destruição vem. Não há tempo a perder. Não é tempo para comodismo e comodidade. É tempo de ceifa. Porque afinal de contas, já tem pelo menos 2.000 anos de pregação do Evangelho. Tirante, ou seja, deixando de lado todo o tempo do Antigo Testamento, que era um tempo de preparação, um tempo preparatório, apontando para o Messias e para a igreja do Novo Testamento, nós já temos 2.000 anos de pregação do Evangelho. Seja como for, o Evangelho já está alcançando e tem alcançado praticamente os 4 cantos do mundo. Não há tempo mais a perder. Aliás, se formos muito devagarinho, como dizem os gaúchos, estamos não só perdendo tempo, como estamos perdendo almas. Estamos perdendo vidas. Como é que nós vamos salvar, entre aspas, quem salva é Jesus, mas nós somos seus mensageiros, essa geração jovem, essa geração de adolescentes que já estão comprometidos com a droga, comprometidos com o vício de tomar bebida alcoólica? O mundo levou um susto poucos anos atrás, não faz muito tempo, quando de repente se publicou em jornais, a mídia publicou, num país conservador como a Inglaterra, meninos e meninas de 10, 11 anos já comprometidos com álcool. O mundo levou um susto. Talvez não assusta mais. Talvez até nem nos assustemos mais como cristãos. Já está se tornando uma coisa tão comum, tão normal de ver essas coisas, que passa batido. A missão de Deus tem pressa. Por isso é preciso levantar os olhos. Levantar os olhos, eu repito, para vermos que Deus ainda está trabalhando, que a sua mão ainda está estendida, que o seu braço forte não foi retirado, que ainda há pregação, que ainda há palavra de Deus, que ainda temos a Bíblia nas mãos, que ainda há pregadores diuturnamente que anunciam essa mensagem de salvação, e ainda Deus está levantando obreiros e missionários, louvado seja o seu nome. Num culto de missões desse caráter, é preciso dizer com muita alegria, eu quero fazê-lo, que Deus ainda chama pessoas, que Deus ainda envia missionários, que Deus ainda toca no coração deste e daquele. Não interessa a idade, nem a posição social, e nem o título que ele tem ou não tem, o Senhor é soberano. E alegra-me poder dizer-lhes, por incrível que pareça, que agora chegou inclusive de uma maneira até emocionante para o Brasil, para os brasileiros, essa oportunidade de enviar missionários. Nossa CIB está enviando daqui a pouco um casal aqui do Brasil para evangelizar lá na Suécia, lá no país de onde veio o primeiro missionário. E eu lhes confesso publicamente que tive um pouco de dificuldade de assimilar essa questão. E como membro da diretoria nacional e tratando das missões, na minha mentalidade, na minha mente humana ilimitada, eu me perguntava, mas será que está certo isso? Com tantos missionários lá, com tanto evangelho lá, eles nos mandaram os primeiros missionários. Será que de fato está certo isso? E eu lhes digo, estou convencido que quando Deus faz as coisas não temos nenhum motivo e nenhuma razão para questioná-lo. Quem chama missionários e envia não é o homem, é o próprio Senhor. E a Ele compete isso. A igreja tão somente é a agência humana para realizar, como Jesus está dizendo, o projeto de Deus. E se Deus quer que seja assim, que assim seja. Daqui a pouco os irmãos estarão sabendo que um casal de missionários. Ela é, na verdade, filha de uma missionária que já trabalhou muitos anos no Brasil, uma querida missionária, que nós, pessoalmente, a conhecemos bem, e que, afinal, tendo viuvado, casou com um pastor brasileiro, e a jovem missionária, agora a filha, casou com um pastor brasileiro, filho também de pastor brasileiro. O pai já é falecido, e eu o conheci bem. Lá vão os missionários do Brasil para o velho mundo, lá para a Suécia, de onde vieram os primeiros missionários. E neste mesmo momento, por assim dizer, questão de
de calendário, vem um casal de missionários de novo, vem um filho do missionário que trabalhou muitos anos no Brasil, Lars-Erik Jansson, vem com a sua esposa. Ele é filho de suecos, mas na verdade nasceu no Brasil, tanto quanto eu saiba. Hoje, claro, tem documentação sueca, e vem com sua jovem esposa sueca para trabalhar numa tribo indígena lá em Altamira, porque o Deus de missões não tem fronteiras. E nas missões de Deus é literalmente assim, que as setas se cruzam. Louvado seja o nome do Senhor. Ele manda de lá para cá e Ele manda daqui para lá. E nós, simples agentes de missão humanos, nós temos só que nos curvar e dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade, e na Tua soberania Tu és de fato o Senhor de tudo e de todos. Amém? Estamos enviando daqui a pouco alguém para trabalhar somente na tradução da Bíblia para uma tribo indígena aqui no Brasil, porque ainda tem muita gente que não leu um versículo, que não leu um evangelho, coisa que nós lemos desde meninos, porque temos tido o privilégio de, desde pequenos, muitos de nós estão nessas condições, como eu também, de conhecer essa palavra desde a tenra idade. Mas tem gente, especialmente algumas tribos indígenas, não são poucas, que não conhecem um texto das Escrituras, porque ninguém foi capaz de traduzir até então essa palavra. Mas agora, ao lado de tantos outros tradutores, nós também teremos alguém da Convenção Batista Independente traduzindo para uma língua indígena, para que aquela tribo também tenha pelo menos uma porção bíblica e possa conhecer, lendo a palavra de Deus, conhecer o Evangelho. Amém? Amém. Preciso logo encerrar, que pena, como eu sempre digo. Esta é a segunda verdade que eu queria ter ressaltado nesta noite sobre missões. E a terceira verdade que eu encontro aqui, nessas declarações de Jesus, última por esta vez, é a seguinte: a alegria de semear e a alegria de colher. Anote bem isso na sua mente. O texto diz, Jesus fala isso com todas as letras, ipsis literis, literalmente. A alegria de ser um semeador e a alegria de ser um ceifador. Isso me fala muito. É a linda perspectiva da seara do Senhor em termos de colheita. E os textos são claros também este. Alguém vai plantar, e nem sempre o que planta vai colher. E alguém ceifará. Mas tanto o que semeia quanto o que colhe, ambos terão a mesma alegria. E isso é fantástico. Claro que a semeadura muitas vezes se faz no meio de lágrimas. O Salmo 126 fala disso. E diz literalmente assim: aquele que vai... Mas de que jeito? Chorando e gemendo. Porque a semeadura também tem esse aspecto. É gemendo, é chorando. Ah, que coisa linda ser pregador. E de fato é. Sem dúvida, uma das mais lindas e sublimes missões que um homem possa receber. Não há nenhuma tarefa superior a esta, de ser um pregador da palavra. Ah, que bonito ser pregador, né? Todo engravatadinho, terno bonito, que às vezes é a congregação que deu, que bom, né? Que bom. Muitas crianças que são pequenas e criadas desde pequenos na igreja, e olhando sempre para o pastor, já dizem assim, quando perguntam: o que você quer ser? Ah, você é pastor. Deus o sabe. Nem sempre responde assim. Que uma vez lá nos Alemães, o menino tinha 3, 4 anos, nem tanto, e eu cheguei na casa para visitá-los, os pais, e eu perguntei para ele em alemão: o que você quer ser? Ele disse assim, como uma bola: quero ser pai. Eu quase caí de costas. Ouvi isso de um menino de 3 anos. Eu perguntei exatamente assim: o que você... Eu tenho o costume de perguntar: o que você vai ser quando crescer? Ele respondeu em alemão: pai, quero ser pai. E ficou bem cedo pai também. Fecha o parênteses. Outros querem ser caminhoneiros, né? Já ouviram essa? Perguntam para o menino assim: o que vai ser o Pedrinho?
Talvez ele diga, eu sou caminhoneiro. Não estranhe. Menino gosta de ver, ouvir o barulho do motor. E se o pai é um motorista, ele quer ser motorista. Quero ser pregador. Como é lindo ser pregador, e de fato é. Mas enganam-se aqueles que pensam que ser pregador, semeador da palavra, é andar num mar de rosas. Enganam-se aqueles que pensam que é sempre maravilhas e é só sorriso e tudo mais. Há muito choro que você nunca viu e não ouviu. Há muitas lágrimas derramadas que só Deus conhece, quem sabe a esposa e quem sabe nem ela sabe. É o problema de semear entre espinhos. De semear onde a terra não é tão boa, e Jesus contou uma parábola. Semear e pregar e ninguém se converte. Tempos de sequidão, é verdade. E mesmo assim, o pregador deve fazê-lo com muita alegria. Sabe por quê? Porque a perspectiva é de alegria. E me parece a mim, salvo o melhor juízo, pastor Marcos, que aqui está o segredo. Nós já podemos trabalhar hoje, aqui e agora com alegria, e fazermos esse trabalho com alegria por causa da perspectiva da alegria que vem depois. A alegria que talvez eu ainda não possa tê-la no sentido completo e abundante, mas vai ser a alegria daquele que vai colher. E por vezes, um pregador em uma igreja passa anos pregando e praticamente quase que ninguém se converte. E todo mundo fica triste e já está pronto para dispensar o pastor, porque ninguém se converte, não está dando tudo. Mas depois vem um outro e colhe. E a glória para o Senhor. E não nos enganemos, eu logo encerro, não nos enganemos. A igreja faz uma conferência, uma grande conferência de evangelização, chama um grande pregador, e graças a Deus por isso. E vem um grande pregador famoso e prega poderosamente. E se converte uma multidão de pessoas, ou algumas pessoas. Então o pregador pode sair todo garboso, né? E pensar, realmente eu sou um pregador, né? Olha aí. E a igreja pode ficar pensando assim, tem que chamar esse homem de novo, né? Ele esteve aqui 3 dias, 4 dias e conseguiu uma colheita que o nosso pregador já passa 10 anos e não consegue nada. Cuidado com esses juízos mal feitos. E aquela palavra que foi martelando todo dia, martelando, e ninguém se dobrou e se quebrou, até que veio alguém e depois pegou aquela marreta do evangelho forte, poderosa, e bateu a última batida, e a pessoa se quebrou, se converteu. Não é trabalho dele, é trabalho do Senhor, é trabalho do Espírito Santo, no qual muita gente já participou. E os que estavam na igreja orando todos os dias, fiéis, culto pequeno, culto sem audiência, não havia nada de milagre, não aconteceu nada de especial, e estavam ali os fiéis orando, sempre orando, clamando, trabalhando na seara com oração. E esses não valem nada? E esses não contam? Eu lhes digo aqui, antes de encerrar, contam e contam muito. Porque estas coisas pertencem à soberania de Deus e aos segredos de Deus. O que importa é cada um ser fiel na área e no contexto e no lugar onde Deus o colocou. E portanto eu encerro dizendo a mim mesmo, alegra-te, pregador Lima, porque essa seara vai dar frutos. Alegre-se, meu irmão, minha irmã, porque essa seara é certo dará frutos. Nós não conseguimos vê-los todos aqui e agora. Isso nos incomoda, isso pode até nos debilitar, isso pode nos tirar o ânimo, mas não deve ser assim, porque a alegria antecipada, nos alegrando com aquele que vem depois, que vai fazer a colheita, e Jesus diz, ambos vão se alegrar. O que plantou, o que semeou e não viu nada, e aquele que vai colher, e a glória do Senhor. Será que eu consegui tornar claro isso para mim mesmo e para vocês nessa noite? Eu encerro dizendo o seguinte: com tais declarações de Jesus, que são verdades sobre a seara do Senhor, vamos fazer missões, que é coisa boa, que é a melhor comida que se pode imaginar, e nós comemos dela e também demos a comer a outros, amém? A melhor comida que se pode oferecer, e Deus oferece isso.
Tenhamos os nossos olhos abertos para ver não só dificuldades, impedimentos, empecilhos e tudo negativo, mas tenhamos olhos abertos para ver o que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Tenhamos olhos abertos para ver que lá, depois de todas essas questões difíceis, que às vezes nos deprimem, há, sem dúvida, a operação poderosa de Deus, mostrando inclusive o galardão que vai ser dado a cada um conforme a sua fidelidade. Façamos essa obra com alegria. Amém? O nosso coração deve estar jubiloso. E não deveria, e não poderia ser assim na casa de Deus, nobre Senhor. De novo estão pedindo dinheiro para essa obra missionária. Não devia ser assim. E de novo querem que eu faça alguma coisa. E de novo eu tenho que cantar no coral. E de novo, sim, de novo, sempre até a volta do Senhor. Se quisermos uma igreja viva, e se quisermos ganhar o mundo para Cristo, não tem outro jeito, não tem outra fórmula. Eu a inventaria, não preciso. A fórmula é a mesma, antiga e sempre nova. É consagração, é entrega ao Senhor e com muita alegria. Essa noite, noite de missões, eu convoco a mim mesmo e convoco a todos os irmãos e irmãs e amigos para nós nos atirarmos aos braços do Senhor e dizermos com alegria: Senhor, farei a tua obra conforme o teu plano, como comer coisa boa, com olhos abertos para ver todas as tuas maravilhas, mas também depois para colher com muita alegria todos os frutos que tu tens já dado à tua igreja e ainda dará até a volta do Senhor. Amém? Fique comigo um minuto em pé. E eu gostaria de desafiá-los, no bom sentido da palavra, e dizer a você, irmã e irmã, você gostaria nessa noite de missões dizer: Senhor, quero poder realizar a tua obra com alegria. Eu peço que tu me alegres para isso, que tu trabalhes no meu coração, na minha alma, que tu trabalhes na minha vida de tal maneira que eu sinta alegria de fazer essa obra e não faça por obrigação, mas faça como alguém sentado à mesa, comendo um pudim gostoso, comendo uma carne gostosa, que eu já não posso comer tanto, participando de uma refeição gostosa, preparada com os melhores pratos por um chefe, pelo Alex. É assim que o Senhor quer que façamos a sua obra, e não com tristeza, com reclamações e murmurações. Se você percebe que pode dizer isso para Deus: Senhor, me ajuda, eu quero fazer com alegria. Eu quero que você tenha coragem, e a alegria chegará aqui à frente, porque vamos ter um momento muito especial de oração agora, pelos semeadores e ceifeiros, nessa grande e grandiosa obra do Senhor. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Não é por força, não é por violência e nem por emocionalismo, não. É por causa da operação de Deus na nossa vida que nos faz alegres para isso. E coloca no nosso coração aquele ímpeto de alegria para nós realizarmos a obra de Deus, como acabamos de ouvir e ler. Tem mais alguém que possa e queira dizer: meu Deus, não me deixes faltar a alegria para eu realizar a tua obra na parte que me toca. Cada um vai receber de Deus a sua parte para fazer. Estão chegando mais pessoas. Eu creio nisso. Graças a Deus. Irmãos e irmãs que percebem que essa palavra é para ti e é para mim. E você quer dizer: meu Deus, enche-me de alegria, de motivação para eu fazer essa obra conforme tu acabaste de ensinar na tua própria palavra. Tem mais alguém? E olha, ainda hoje Deus chama. Deus me chamou a mim quando eu era bem jovem e recém-casado. Deus te chama a ti ainda hoje, se assim Ele quiser. Não há nenhuma restrição. Deus chama a quem Ele quiser, no tempo que Ele quiser. De modo que se alguém nessa noite percebe que está sendo chamado pelo Senhor para realizar algum tipo de obra na obra do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não se deixe rogar. Hoje é noite de missões para Deus falar conosco mais de perto, e Ele o tem feito. Louvado seja o Senhor.
Posso encerrar o apelo? Que ninguém volte para casa com aquela sensação: por que eu não fui lá orar com os pastores e com os meus irmãos? Por que eu fiquei tão resistente, amarrado no meu banco? Uma vez que a palavra falou comigo e mexeu comigo. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Estamos comovidos com a palavra de Jesus? Entendemos o que Ele quis nos dizer nessa noite? Não há tempo a perder. Pastor Marcos, vamos orar aqui pelos irmãos, pelas irmãs. Alguém mais dos irmãos cooperadores, auxiliares, enfim, qualquer membro da igreja, quer chegar aqui para orar conosco, para orar por estes irmãos, pelo teu irmão, pela tua irmã? Venha. Venha fazer isso. Também isso é um ministério. Também isso é importante. Haverá entre nós alguém nesta noite que pela primeira vez quer dizer: Jesus, eu quero também me entregar a Ti. E eu quero a partir de hoje entrar nessa escola Tua. Senhor, salva-me, perdoa-me, transforma-me. Eu também quero ser um semeador. Se você percebe que essa palavra também te toca, meu amigo, deixe o seu lugar com alegria, sem nenhum acanhamento. Chegue aqui, nós vamos orar por ti também. E você vai sair daqui dizendo: agora entreguei minha vida a Jesus, vou ser também um semeador. Amanhã, segunda-feira, já no meu trabalho, na minha escola, eu vou começar a espalhar essa palavra salvadora, essa semente poderosa do Evangelho. E Deus sabe usar qualquer um. Graças a Deus. Se você quiser, levante a sua mão direita comigo. É só um sinal, um gesto de que nos levantamos agora em oração para o Senhor Jesus. Você não é obrigado a fazer isso. Amado Pai, nós te louvamos, porque Tu nos ajudas e nos estimulas a sermos os Teus semeadores, para sermos também os Teus ceifeiros. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de olhos abertos, precisamos entender o Teu recado e abrir os nossos olhos para realizar a Tua obra. Ela é grande, ela é desafiadora, ela é tremenda, mas ela é gloriosa. Nós oramos por esses irmãos e irmãs e por todos quantos, mesmo lá no seu banco, estão dizendo com alegria, com humildade: Senhor, quero realizar a Tua obra de alguma forma. Obrigado, Senhor, que Tu tens levantado homens e mulheres até para saírem das suas famílias, do seu meio ambiente, da sua igreja local, e irem para lugares longe da sua casa, para pregar a Tua palavra e anunciar a mensagem do Evangelho. Ó Senhor, seja com eles, todos os Teus missionários e obreiros, e ajuda também esta igreja a continuar nessa tarefa gloriosa, maravilhosa e poderosa de anunciar o Teu santo, maravilhoso e poderoso Evangelho. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador, o melhor de todos os semeadores. Aleluias ao Teu nome. Amém e amém. Vai, irmão, e leva essa mensagem, vai semeando, para também fazeres uma boa colheita, e vai ser algo muito, muito especial. Que Deus nos ajude. Pode assentar. Cante comigo. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo a Ti como eu conheço a Ti. O chamado que um dia Tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim.
ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Glória a Deus. Nada melhor de que estar completamente entregue nas mãos de Deus. Ele sempre terá o melhor para nós. Não tenha medo. O que Deus tem para você vai superar todas as tuas expectativas. E você vai se alegrar, como você ouviu, antes de ver os frutos, porque você é um próprio fruto das mãos benditas do nosso Deus. Amados, nós vamos levantar uma oferta neste momento. Essa oferta não vai ficar aqui na igreja. Essa oferta vai diretamente aos nossos missionários, aquelas pessoas que estão nos campos levando a palavra do Senhor. Nós temos missionários aqui no Brasil também, que estão trabalhando aqui nas nossas igrejas no Brasil, mas também nós temos, como você ouviu no vídeo, no exterior. Nós temos no Peru, nós temos em Portugal, que está o pastor Sérgio, a sua família da nossa igreja. Temos 2 missionários na Espanha, temos também em Israel, no Japão, na Índia, no norte da África. Agora, este casal que vai ser enviado para a Suécia, um país que necessita muito de ouvir a palavra do Senhor. E você pode ajudar ofertando. Amém? Você vai estar ajudando um missionário, uma missionária a pregar a palavra do Senhor. Talvez você não pode ir, mas você vai estar ajudando essa pessoa a ir e alcançar, e você também será um missionário em nome de Jesus. Fazemos missões orando, contribuindo e também sendo enviados pelo Senhor, e você também é um missionário quando você ajuda. Dê uma oferta de amor. Amém? Uma oferta de amor
para essas vidas continuarem levando a palavra do Senhor e que nunca falte o pão de cada dia na mesa deles. E que Deus os guarde, dê saúde à vida deles e dê muita força, porque você não é fácil pregar num país distante, numa língua diferente, somente Deus para enviar. A canção 239, Deixa a Luz do Céu Entrar. Ao som dessa melodia, cantando com vocês, você vai ofertar esta oferta de amor. Pode ficar em pé para cantar? Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Então cante. E paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. E nós vamos finalizar esse culto orando a Deus pela vida da irmã Isabel Neves, que hoje está completando mais um ano de vida. Passe aqui, a gente vai orar a Deus por você, agradecer a Deus por sua vida, e pergunto se é mais um aniversariante hoje, por aí escondidinho, quietinho. Tenha o convite para estar aqui ao lado da irmã Isabel, e a gente vai então agradecer a Deus pela vida da irmã. Que Deus te abençoe, querida. Continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre e as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigado pela vida da irmã Isabel Neves, pela bênção que ela tem sido na tua igreja, na tua obra, pelo amor que ela tem pelo Senhor, e nós te louvamos por sua vida, por mais um ano de vida, e desejamos a ela, Pai, que o Senhor continue abençoando, realizando todos os seus sonhos em nome de Jesus, e fazendo dela cada dia uma bênção maior. Abençoe o seu esposo, abençoe o seu filho, abençoe o seu neto, abençoe toda a sua família, meu Deus, e abençoe o teu povo. Muito obrigado por este culto também. Obrigado por esse momento especial. Leva-nos em paz e receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Num róseo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos em paz.